invocar o nome
irmãos, apresente suas mãos de guerra ao Senhor nesta noite. Senhor, estamos nessa noite os gaditas de Deus. A unção que precisamos dos gaditas nessa noite, Senhor. Oh, glória! Senhor, quero dar vidas através da palavra. Que a unção dos gaditas nessa noite venha empoderar as nossas vidas. Que enquanto as ministrações do Senhor estiverem descendo, que anjos do Senhor possam estar subindo, anjos do Senhor possam estar descendo, que anjos do Senhor possam estar subindo, que nenhuma arma forjada ficará de pé nesta noite. Nenhuma arma forjada prosperará. As armas forjadas estão tomando outros caminhos. As armas forjadas estão sendo ignoradas, porque toda ferramenta participará. Toda arma contra a tua história, toda arma contra a tua vida, nesta noite não vai ter autoridade sobre o teu coração, não vai ter autoridade para te deixar triste, não vai ter autoridade para deixar você psicológico, porque leões andam com leões essa noite, leões andam com leões essa noite. Levanta, te chamei eu para grande obra. Levanta, tende bom ânimo. Eu te chamei para grande obra. Levanta, te tende bom ânimo. Eu te chamei para grande obra. Aquele que começou. Aquele que te levantou, aquele que te deu força, aquele que te manteve firme de pé. Andaste no vale, mas o Senhor é o Deus forte na tua vida. Eu vou dar palavra para ser teu escudo, eu vou dar porta para a sua sustentabilidade. Eu vou te dar água nesta noite. Ele vai fazer os fracos sejam cingidos de força. Recebe força da palavra. Recebe força da palavra. Recebe força da palavra. Posso todas as coisas, porque a minha força está na palavra. Posso todas as coisas essa noite para aquele que vive, para aquele que crê. Aleluia. Lá em 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 8. Que Deus libere unção e força. 1 Crônicas, capítulo 12, no seu verso 8, que diz assim: 1 Crônicas, capítulo 12, verso 8. E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes
homens de guerra para pelejar, armados com lanças, e seus rostos eram como rosto de leões, e eles eram ligeiros como a corça sobre os montes. Versículo 8. E dos gaditas se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para a peleja, armados com lança, rostos como de leões, eram ligeiros como a corça sobre os montes. Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem a capacidade de nos dar a palavra que capacita. Davi não era capacitado, mas quando o Senhor chegou, o Senhor lhe capacitou. Paulo não era capacitado, mas quando o Senhor chegou, o capacitou. Que nesta noite nos capacite e que toda honra seja dada para o reino de Deus, a glória de Deus. Fique conosco, em nome de Jesus. Espírito Santo, amém, meus irmãos? Você tem liberdade para dar glória, você tem liberdade para adorar. No seminário, na palestra de hoje, estaremos em ministrações sobre os gaditas. Os gaditas, a qual acabamos de falar no verso 8, tinham características importantíssimas, e há uma unção, há um sobrenatural de Deus para todos aqueles que entrarem dentro da dimensão daquilo que o Senhor nesta noite estará nos proporcionar através da palavra. O nosso objetivo de hoje com essa palestra é falar sobre as habilidades excepcionais dos gaditas. Os irmãos observaram que eram homens muito destros na guerra, eram homens que tinham uma capacidade em batalhar. E quando nós olhamos para os gaditas, a gente pergunta para o texto, pergunta para Deus, que nós almejamos também essas habilidades. Para quê? A obra do Senhor precisa de pessoas com habilidades para fazer as coisas do Senhor. E o Senhor me deu algumas direções. Não vai dar para falar todas, mas o Senhor enumerou 5 habilidades excepcionais. Aplicada é a visão bíblica, a visão da palavra. E eu gostaria que você, com muito carinho, anotasse ou prestasse bastante atenção
nas informações. A primeira habilidade que os gaditas tinham, Daniel, a habilidade do conhecimento. Quando você abre o livro de Daniel, fala que Daniel tinha uma ferramenta espiritual a serviço do reino de Deus, que era o conhecimento. A Bíblia nos mostra que Daniel era uma pessoa com uma habilidade excepcional. Daniel tinha uma habilidade excepcional. E qual era a habilidade que Deus deu para Daniel? Conhecimento. Além de ter sido da linhagem dos nobres, a Bíblia fala que Daniel veio de um lar onde eles eram bem instruídos, tinham sabedoria, eram sábios, eram pessoas que tinham uma boa ciência, e eles tinham também habilidade para viver no meio dos príncipes e habilidade para viver no meio dos reis. Porque quando Nabucodonosor pediu para que o exército invadisse Jerusalém, Nabucodonosor falou que havia uma necessidade de trazer jovens, de trazer pessoas para servir dentro do palácio, mas que essas pessoas fossem pessoas nobres. Ou seja, Nabucodonosor estava falando: se for da linhagem real, que vocês tragam para servir no palácio. E a Bíblia vai nos demonstrar que eles trouxeram 4 jovens de lá: Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Esses 4 jovens tinham inteligência, tinham sabedoria, tinham entendimento em diversas áreas. Só que a Bíblia diz que Daniel, Deus deu um entendimento para ele em visões e sonhos. E quando chegou diante do Nabucodonosor, a Bíblia menciona que esses jovens foram colocados em oposição a magos, a astrólogos, a homens sábios daquela época. E Nabucodonosor observou que esses jovens tinham 10 vezes mais sabedoria do que aqueles que serviam ali na Babilônia. Eu gostaria de mencionar, se você tem uma ferramenta para trabalhar na obra de Deus, se você tem uma graça em uma área específica para trabalhar, Deus vai usar essa ferramenta em todos os lugares que você imaginar. Porque em todos os lugares que você chegar, Deus vai dar a entender às pessoas que você tem algo diferente que outros naquele lugar não têm. Deus está à procura de verdadeiros adoradores
que adoram a Deus em espírito, que adoram a Deus em verdade, e independente do lugar aonde Deus te colocar, certamente Deus dará sinais que você tem uma ferramenta e ela precisa ser gasta, ela precisa ser trabalhada para a glória de Deus. E quando Nabucodonosor viu, eu vou falar uma palavra aqui que muitos de vocês vão concordar comigo. Ele está em busca dos melhores na igreja, não dos piores. Nabucodonosor era ímpio e falou: traz os melhores para trabalhar aqui. Nabucodonosor era ímpio e ele disse: traz para cá quem é sábio, traz para cá quem sabe trabalhar bem, traz para cá quem tem uma condição de servir dentro dos palácios. Nabucodonosor estava deixando bem claro: se for escravo, vai para outro lugar, mas se for sábio, você traz. Trouxeram 4 jovens, irmão. A Babilônia foi evangelizada por 4 jovens. A nação mais poderosa do mundo foi vencida por 4 armas poderosas da parte do Senhor. A primeira arma que Deus utilizou ali foi a arma do conhecimento. A Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo tem diversas dificuldades, porque não amam o conhecimento do Senhor. Lá em Salmo de número 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lá em Mateus 4:4, a palavra do Senhor fala assim: nem só de pão o homem vai viver, mas sim da estrutura, do manancial, da palavra, do rema, do Jeová Jireh, que sai da boca do próprio Deus para a vida daqueles que amam a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela pode se tornar o seu escudo quando você adquire a palavra de Deus, quando você traz a palavra de Deus, quando você planta a palavra de Deus, ela vai ser o seu escudo, ela vai ser a sua fortaleza, ela será a sua guardiã. E quando Daniel chegou dentro da Babilônia, ficou nítido aos olhos de Nabucodonosor que esses 4 jovens, ele precisava da sabedoria deles para realizar os seus planos. Meus irmãos, coloque a sua sabedoria em disponibilidade para os céus. Coloque a sua ciência em disponibilidade para os céus. Coloque a sua sabedoria em disposição para trabalhar no reino de Deus. Nabucodonosor falou bem assim: esses jovens têm 10 vezes mais sabedoria do que magos. Deixa eu entrar em um parênteses aqui e falar para você o contraste entre um mago e um Daniel. Um mago era uma pessoa que tinha um poder, conhecimento, mas a Bíblia nos mostra que Daniel, da linhagem dos hebreus, tinha o conhecimento que vem do Senhor. Uma aula vai afetar 365 dias da sua vida. Uma escola vai influenciar no seu próximo trabalho, vai influenciar dentro do seu casamento, vai influenciar dentro da sua empresa, vai influenciar
no seu comércio. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve cresce em sabedoria. E a Bíblia fala: o maior remédio que você dá para quando você fala e a pessoa não ouve é você se calar. A Bíblia diz que aquele que se cala se passa por, mas quem se cala, ele tem o quê? Maturidade. A maturidade, há momento que você precisa se calar para quem está ao seu lado crescer. Há momento que você precisa se calar para quem está à sua direita desenvolver. Porque as pessoas não entendem palavras, mas as pessoas entendem comportamentos. Comportamentos falam mais do que palavras. Uma palavra, ela fala, mas um comportamento, ele fala 1000 vezes mais do que uma palavra. A Bíblia nos mostra que essa ferramenta, Deus não deu ela só para Daniel. Deus entregou essa ferramenta também para outros inúmeros da Bíblia Sagrada. Meu irmão, dê mais um passo no conhecimento de Deus. Se as coisas melhorou, vai melhorar muito mais ainda através do conhecimento da palavra do Senhor. Deus estava dizendo que essa habilidade do conhecimento, ela é mais trabalhosa. Essa habilidade do conhecimento, você vai precisar ser uma pessoa de um cunho muito mais equilibrado. Você vai precisar de mais paciência para aprender o conhecimento. Você vai precisar de mais dedicação ao conhecimento. Você vai precisar de mais discernimento. A Bíblia diz que o conhecimento vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. A Bíblia diz que o conhecimento vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. Nabucodonosor olhou para o conhecimento que os 4 jovens tinham. Nabucodonosor falou: está aí uma ferramenta que o meu reino prega. Mas Deus, em todos os lugares, vai usar o que é dele para engrandecer o nome dele. Vai usar o que é dele para magnificar o nome dele. A Bíblia diz que Deus não mandou 1000 homens em Babilônia, mas Deus mandou um homem para evangelizar Babilônia. O nome desse homem se chama Daniel. O nome de mais 3 homens se chamam Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles entraram dentro da Babilônia, o que eles faziam? Porque eles estavam com conhecimento, mas eles, dentro daquele reino, eles eram servos. Deus vai precisar
precisar de você no tempo certo, na hora certa, no dia certo. Você só vai precisar estar no lugar certo, se preparando. Porque quando Deus precisou deles, Daniel não pregou. Daniel, juntamente com os 3 jovens, não bateram no peito, não disseram que eram de Deus, mas no dia em que a fornalha de fogo apareceu, eles falaram através daquela ação melhor do que com uma palavra. Deus te conhece melhor no dia seu de luta do que no seu dia de bonança. Deus vai te entender melhor no dia em que o seu dia está ruim, em que o seu dia está com a vibração negativa, em que você chega na ambiência, você não está bem, mas é nesse dia que Deus vai descer, vai se auto-permitir para passar em você uma autoavaliação, para ver o que você está pronto para dar mais um passo, o que você está pronto para ficar ainda naquele passo. Uma pessoa virou para mim esses dias e falou, aconteceu determinada situação, aconteceu outra situação, na outra semana aconteceu outra situação. Irmãos, o reino de Deus não vive de justificativa. Ou a pessoa é trabalhador, ou a pessoa é esforçado, ou a pessoa é dedicado, ou a pessoa é excelente no trabalho dele, ou ele não é, irmãos. Não tem. Virar para o profissional e perguntar para ele, você é bom no seu trabalho? Ninguém responde assim, eu sou mais ou menos. Não, eu não sou mais ou menos. Ou você quer ser o melhor, ou, meu irmão, eu não sei o que pode acontecer. Porque quando Daniel foi mencionado dentro da Babilônia, até o rei falou, é excelente para trabalhar, é uma pessoa boa para trabalhar, tem capacidade para trabalhar, pode pegar na mão dele que ele dá conta do recado. Irmãos, aprenda a dar conta do recado. Aprenda a dar conta dos trabalhos. Eu tenho casa, eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. Eu tenho emprego, eu tenho que dar conta. Eu tenho emprego. Irmãos, a capacidade que Deus quer trazer em nossa vida hoje é a mesma que Ele deu para Daniel. Eu te dou capacidade para você dar conta. Ainda vai sobrar ainda. Esse negócio de quando a pessoa fala, não dá, não tem como, irmãos. Essa capacidade não é a capacidade de Deus. Essa capacidade é uma capacidade de quem olhou para as formigas de Provérbios e não se espelhou nos passos da formiga. Jesus permitiu que Salomão escrevesse, olha, segue os passos da formiga, aprenda a ciência da formiga, adquire a visão da formiga. Irmãos, visão de formiga, a primeira visão da formiga, ele não trabalha muito, mas ele todo dia ele trabalha um pouco. Ninguém fica bom em nada da noite para o dia. Você precisa trabalhar um pouquinho segunda, você precisa semear um pouquinho terça, você precisa quarta-feira ter mais um tempinho, você precisa quinta-feira ter mais um tempinho, você precisa sexta-feira ter mais um tempinho, e quando fechar os 7 dias, em cada pedacinho de pizza, você colocou no trabalho, você investiu no trabalho, você cresceu no trabalho, você desenvolveu, e quando dá 30 dias, você tem 7 vezes 4 trabalhado com dedicação em determinada área, você vai ter crescimento, você vai ter desenvolvimento, você vai crescer, você vai desenvolver, as coisas vai ser mais viável para você, você não vai contar muito com a sorte, você não vai contar muito com profecia, com oportunidades, porque a vida trabalha melhor para quem se dedica mais, a vida é mais generosa. Daniel não te contava com a sorte, mas Daniel se dedicava um pouquinho mais, Daniel trabalhava um pouquinho mais, Daniel se dedicava um pouquinho mais, tanto que Nabucodonosor mandou perguntar onde está Daniel. Está lá na biblioteca. E quando ele estava lendo dentro da biblioteca, ele descobriu que o tempo da profecia dos 70 anos de cativeiro estava o quê? Acabando.
Não é porque Deus te deu um pouco que você não tem que descer de novo no lugar da fonte. Deus só te deu um pouquinho. Nutre um pouquinho que Deus te deu. Deus te deu um pouquinho de poder, trabalhe um pouquinho de poder que Deus te deu. Deus te deu um pouquinho de sabedoria, trabalhe um pouquinho de sabedoria que Deus te deu. Deus te deu entendimento em uma determinada área, trabalhe mais um pouquinho. Deus te deu uma ciência para fabricar algo, trabalhe mais um pouquinho na ciência que Deus está te dando, porque fazendo isso, a graça de Deus irá crescer. O seu conhecimento irá crescer. O seu discernimento de vida irá desenvolver. A primeira habilidade que Deus deu para os recabitas e que Deus entregou para outros servos de Deus foi a graça do conhecimento. E o conhecimento ajudou Daniel. Além disso, a Bíblia também deixa duas questões aqui sobre visões e sonhos. Eu vou abrir um leque aqui para dizer: muitas pessoas almejam essas armas espirituais, mas essas armas espirituais têm os seus preços. As ferramentas espirituais têm o seu preço. Um preço de entrega, um preço que você vai precisar pagar com muito trabalho, com muita dedicação, com muito esforço. Para você não ter feriado, para você ter trabalho. Para você não ter dia de folga, para você ter dia de dedicação. A ferramenta que Deus te entrega, ela vem acompanhada de altas responsabilidades que vem junto também com essa ferramenta. Essa primeira arma espiritual, irmãos, é uma arma que ao passar do tempo eu tenho acompanhado, tenho observado, muitas das vezes até de longe, e entendido que é uma das armas espirituais que tem desaparecido da vida dos nossos irmãos. Mas nesta noite o Senhor quer restaurar ela. O Senhor quer dar graça para ela. O Senhor quer dar liberdade para você trabalhar com ela, para você crescer com as ferramentas do Senhor. A segunda habilidade está lá em Gênesis 37. Deus deu uma habilidade excepcional para José de ser o governador do Egito. A Bíblia fala que José sonhou um sonho, contou o sonho aos irmãos, e esse sonho aconteceu na sua vida real. Meus irmãos, muitos de nós recebemos algumas habilidades para trabalhar com ela no reino de Deus, no reino do Senhor. A habilidade que Deus deu para José foi para se tornar o governador do Egito. A habilidade de governar, ela vem acompanhada com a habilidade de quê? De administrar. Se você não conseguir administrar 3 laranjas, você não vai conseguir administrar 6 laranjas. Se você não conseguir administrar o pouco que Deus tem te entregado, as ferramentas que Deus tem te entregado, mas Deus, Ele te capacita a trabalhar com essas ferramentas. E é importante entender que
Deus dá um entendimento em uma área, mas na vida dele acontece de outra área. Olha para você ver, com 17 anos, Deus chama José de onde ele estava para uma terra onde ele entra em uma desvantagem, porque ele já entra como escravo. Ele era um escravo com habilidade excepcional de governar. Quando ele bateu na casa de Potifar, a primeira coisa que Potifar olhou para ele: a chave da minha casa eu entrego na sua mão, porque você tem habilidade para administrar a casa. A sua habilidade, ela fica visível aos olhos das pessoas. E a habilidade de José, ela também despertava muita coisa. Eu coloquei aqui: o futuro mostrou que ele seria um líder. O sonho de José mostrou que José no futuro estava sendo projetado para ser o quê? Um líder excepcional. Os irmãos também preveram que ele iria reinar. Os irmãos falam bem assim: certamente esses sonhos que você está tendo, você irá reinar sobre nós. Os irmãos entenderam que ele tinha uma capacidade para reinar, uma capacidade para liderar. Ponto 5, eu coloquei assim: nos dois sonhos houve uma inclinação a ele. O sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Capacidade de liderar. Os feixes se inclinavam ao meu feixe. Capacidade de liderar. Porque Deus não trabalha porque há uma necessidade, meu irmão, de você trabalhar o conhecimento de Deus, você descobrir a capacidade exata, com exatidão, aonde Deus quer que você opera, aonde Deus quer que você trabalha, aonde Deus quer que você atua. Não adianta, meu irmão, você ser cantor, adorador e querer ser porteiro. Você serve ali como porteiro, mas quando te chama para servir no altar, você serve no altar na mesma maestria, na mesma excelência para Deus. Ponto 6. O dom se destaca em qualquer lugar. A ferramenta de Deus trabalha com você em qualquer lugar. Ele estava dentro de uma prisão. Os presos viram que ele tinha uma ferramenta. O carcereiro viu que ele tinha uma ferramenta. Ponto 7. No capítulo 39, verso 2 de Gênesis, Potifar observou que José era um imã da prosperidade. O governador do Egito observou que a casa começou a sofrer muitas alterações. Existem ferramentas que alteram a sua vida. Existem ferramentas que trazem uma iluminação espiritual muito grande para a sua vida. Aprender as ferramentas vai trazer também um direcionamento em nossas vidas em diversas questões. Interessante que José, mas Potifar via claramente a desenvoltura dessa prosperidade. Ponto 8. O magnetismo
da prosperidade de José era vista a olho nu, a gente pode entender que Deus queria transmitir essa mensagem porque Deus queria colocar ele no lugar que Deus queria colocar? Provavelmente sim. Deus precisa alterar algumas coisas, porque só o que ele fez às vezes não é o suficiente para te entregar o que ele te prometeu. Deus, em Gênesis 37, mostra para nós, para os leitores, que ele tinha uma ferramenta de sonho. Porque ele está tendo uma ferramenta agora de prosperidade. Junto com aquilo que Deus te deu, tem várias graças embutidas, meu irmão. Tem várias unções embutidas. Se você não pegar a unção certa, não adianta. José, quando entendeu a graça certa que ele tinha, irmãos, pega a graça certa que Deus te deu, pega a unção certa que Deus te deu, só trabalhe com ela. As demais coisas, está tudo casada, está tudo embutida. Deus viu Salomão pedir sabedoria, mas o que Deus estava dando para ele? Prata, ouro, sabedoria, saúde. Por quê? Quando você faz a entrega certa, quando você entra na graça certa, quando você trabalha na área certa, se não está dando certo, muda de graça, vá para a área certa, vá trabalhar onde tem graça, vá trabalhar onde Deus pediu para você trabalhar. Não adianta você querer trabalhar vendendo pano, se Deus colocou você para ser plantador de batata. Não adianta você querer ser um governador do Egito, sendo que Deus está pedindo para você ser o Salomão, que tem a sabedoria de Deus. Não adianta você querer, muitas das vezes, ser um José, sendo que Deus te deu habilidade para ser guerreiro de guerra. Se coloque na área certa, que você vai ver os sinais de Deus acontecer. Trabalhe na área certa, que você vê as coisas de Deus trabalhar. Ele entrou na casa de Potifar, o propósito de vida dele era aquele? Não era, era governar a casa de um faraó, não era. Os planos de Deus eram maior para a vida dele, mas a graça que Deus deu para ele entrou pela porta certa. Abre 10 portas para você, mas você vai ter que ter discernimento para entender em qual porta você tem que entrar. Todas as portas que abriu são de Deus? Não, mas você vai ter que ter sabedoria para discernir qual é a porta. Todas vezes que é para você dar determinada palavra para uma pessoa, é a hora de você dar a palavra? Não é a hora de você dar a palavra, mas no tempo certo de Deus vai te dar sabedoria suficiente para você dar a palavra certa, para a palavra fazer sentido àquela vida e aquela vida florescer para a glória de Deus. Deus deu essa habilidade para governar, mas Deus agora deu a graça dele o quê? Começar com os sonhos. Começar com o quê? Com a interpretação de sonhos. Ponto 10. Ponto 9. Tudo que ele fazia prosperava em suas mãos. A gente tem que estudar com mais profundidade esse sentido da prosperidade, porque o sentido da prosperidade que os crentes têm um significado é diferente dos termos que a Bíblia tem. Então muitas das vezes a gente precisa aprofundar nesse cúmulo onde as mãos dele passavam. A pergunta é: todas as pessoas que são do cristianismo levam consigo essa graça? Irmãos, óbvio que não. A grande questão que, se na área certa que Deus pediu para você trabalhar, se você prestar um excelente trabalho ali, resultados excelentes virão dali. Deus te deu um dom para vender. O que você está fazendo? Indo trabalhar com outra coisa. Deus te deu uma graça numa área. Trabalhe com aquela graça. Existem pessoas que têm uma graça para trabalhar na vida deles,
Uma graça representa uma característica. Tem gente que tem uma habilidade em uma determinada área e quer ir para outra área. Irmãos, cave o que você tem que cavar na área que Deus te colocou, e você terá frutos maravilhosos dali. Isso será o suficiente para abastecer a sua vida, da sua casa, da sua família e das suas gerações posteriores ainda, meu irmão. Trabalhe aquilo que Deus te deu. Ponto 10. Potifar entrega tudo nas mãos de José. Por quê? Porque ele via o sonho. Não, ele viu o governo, ele viu a operação de Deus, ele viu a ferramenta de Deus exercendo, trabalhando, desenvolvendo. Ponto 11. A profundidade do sonho de José era incrível. Deus deu essa graça para ele, e ele serviu dentro dos palácios. Irmãos, a graça que Deus vai te dar, Ele vai usar ela para você servir. Às vezes você vai servir dentro de um lar, às vezes você vai servir dentro de uma comunidade cristã, às vezes você vai servir no trabalho. Às vezes dentro do trabalho a empresa fala assim: aquela mulher, ela é diferente. Às vezes num trabalho, o dono da empresa fala: nossa, entreguei o setor na mão dessa pessoa, essa pessoa faz um excelente trabalho. Se dias liguei para uma pessoa e falei: minha irmã, nós vamos te ensinar, porque há uma necessidade. Irmãos, uma área na sua vida está afetando em todas as outras áreas da sua vida, tá? Não acredite que você pedida porque você está pedindo, quando chegar a sua vida vai mudar, que não vai mudar. Tome cuidado com isso, porque o tempo e a oportunidade que a gente está tendo para mudar é agora. A oportunidade que a gente está tendo para crescer é agora. A oportunidade que você está tendo para aprender a ouvir mais é agora. Se você deixar, eu sempre falo isso, se você esperar a casa, tem gente que está falando: Deus abençoa minha vida com a esposa, Deus abençoa minha vida com o esposo. Irmã, você está aprendendo? Varão, uma vez eu sentei com um varão aqui, doido, querendo casar, quer casar, porque as pessoas assim, uma hora de casar, uma pressa para casar, irmão, uma pressa, quer casar. Aí quando eu sentei com ele, quando eu falei para ele o que era casamento, ele falou: não quero mais casar. Desistiu de casar ele. Quando ele aprendeu o que era casamento, ele desistiu de casar. Mas ele desistiu de casar porque ele pensou que casamento era o quê? Era uma festa. Não mostraram para ele a face do casamento. Não mostraram para ele o vice-versa do casamento. Mostraram a imagem do casamento como um lugar inefável. E eu falei com ele, graças a Deus, ele tirou aquela ideia da cabeça, reaprendeu tudo que ele precisava reaprender. O que aconteceu com ele? Estão casados, vivendo abençoadamente para a glória de Deus. Há uma necessidade, muitas das vezes, da gente parar para entender, irmãos. Enquanto os seus pedidos não chegou, vai preparando. Enquanto as coisas que você ora a Deus não chega, vá esmirilhando, vá se auto-redefinindo, vá se automodelando, para que quando a bênção chegar, meu irmão, você esteja alinhado com o plano de Deus, alinhado com a vitória, equilibrado e pronto para ouvir, tardio para falar. Porque enquanto as bênçãos não
chegou. E eu observei nesses últimos anos que os cristãos não estão se preparando enquanto as bênçãos não chegam, irmã Liette. Não estão se preparando. Vá se preparando, vá podando, vá alimentando, vá crescendo, vá desenvolvendo, enquanto o sonho de Deus não chegava na vida de José. José estava como? Aprendendo. José estava como? Se auto-remodelando. José estava como? Desenvolvendo. Ponto 12. O sonho via o futuro. Isso não é para todos. Você vai ter mais assertividade do futuro quando você estiver mais maduro. Não se entregue muito para muitas coisas. Siga os passos de Jesus. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele está falando o seguinte: começa da fila 1, sobe por 2, 3, 4. Ninguém fica bom da noite para o dia. O homem não se torna um esposo virtuoso da noite para o dia. Uma mulher não se torna uma mulher virtuosa da noite para o dia. Você não nasce administrador de empresa. Você não nasce excelente fazendo alguma coisa. Você vai o quê? Dia após dia, durante 365 dias, você vai funilando, você vai trabalhando, você vai desenvolvendo, você vai crescendo. O sonho via o futuro. Só que há um problema nesses últimos dias. Tem gente que só quer ver o futuro que ele quer ver. O futuro de Deus ele não quer. Muitas das vezes no cristianismo, muita gente, principalmente a galera do setor pentecostal, precisa tomar cuidado. Ver o futuro não é para todos. Ver o futuro não é para quem tem dons. Se você tiver maturidade ou dar passos na maturidade, você vai ver o futuro bem melhor. Porque quando te passa uma profecia, dá a entender que você está vendo o futuro, ou que você vai ver o futuro. Mas nesses últimos tempos, não temos visto acontecer. Temos visto pessoas com problemas espirituais, porque entregou a vida para quê? Para um profético. E hoje, o irmão passou na frente do bar ali, saiu um cara que estava com uma escola na mão profetizando para ele. O crente virou assim: que mistério é esse? Não entendeu. Se já o rapaz estava passando perto do lixão ali, saiu um cara de dentro do lixo, começou a profetizar. O rapaz perguntou: o que está acontecendo? Se Jesus sentado dentro do ônibus, do lado de uma mulher, chegou a mulher marchando e profetizou para a mulher que estava sentada do meu lado. Irmãos, ou seja, o espiritual é coisa séria. Trabalhar com a espiritualidade dos dons espirituais. Olha para você ver a vida de José, trabalhando com aquela espiritualidade de sonhos. Olha a vida de Daniel, olha a vida de Jesus, olha a vida de Pedro. Ao você acessar o dom, você perde a sua vida, você perde as suas características. Se você, meu irmão, vai dar um passo à frente, tenha consciência dos outros passos que você vai precisar dar também, dentro do mundo espiritual. No dia que José deu aquele passo para ver o futuro, ele ficou preso ao futuro. Ponto 13. O sonho de interpretar o futuro. Porque Faraó teve um sonho.
E a Bíblia diz que os sábios, os magos que estavam ali, não tinham o quê? Capacidade para dar o entendimento. Sonhar não é o suficiente. Só interpretar também não é. Temos que trabalhar muito mais aí dentro de tudo aquilo que tem trazido para nós até nos dias de hoje. José falou para o faraó: de Deus são as interpretações, mas o sonho que você teve representa uma coisa. E começou a decifrar ali as informações. O sonho que Faraó teve foi 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas miúdas, espiga boa, espiga ruim. 7 anos de vacas gordas representava 7 anos de prosperidade. 7 anos de espigas representava também 7 anos. De 7 em 7 anos o ciclo da sua vida muda. Descubra em qual ciclo você está. É tão importante você não ter faltado hoje, que se você está no ciclo das vacas gordas, Deus estava dando sabedoria para José entregar a Faraó, para que no período das vacas gordas ele pudesse o quê? Governar. Ele pudesse o quê? Administrar. Ele pudesse o quê? Trabalhar bem. Irmãos, você está tendo oportunidade de estar aqui hoje. Amanhã você pode estar numa escala. No outro dia seguinte você pode ser pedido, novamente para estar no trabalho. Ou seja, há uma necessidade de aproveitar bem. Sim, você trabalha num horário que não te prejudica em nada a sua vida espiritual. Tenha um bom aproveitamento nisso. Faça como a palavra diz, aprendendo a remir o tempo. Foi como o Senhor falou hoje aqui: se os mudos estivessem aqui, os mudos queriam chamar o nome de Yeshua, os mudos queriam gritar o nome de Yeshua. Só que Deus não trouxe nem um mudo aqui. Esses dias eu fui numa igreja levar um material para o pessoal. Quando eu cheguei lá, tinha um cego tocando violão. Eu falei: eu quero aprender a tocar violão. As pessoas não querem mais na igreja aprender a tocar violão, aprender a tocar guitarra. Dificilmente você vê uma mulher sentada nessa bateria. Tempo que essa bateria não recebe uma mulher sentada, uma mulher com guitarra na mão. Irmão, você de 50, você de 60, você de 120, você de 180, 190, irmãos, para cima. É tempo de você aprender algo novo, é tempo de você dar passos novos, é tempo de você aprender coisas novas, é tempo de você se dedicar. Irmãos, coloca uma saia grande e senta nessa bateria. Pede o Rafael para gastar 2 horas. Gabriel aprendeu a tocar bateria com 10 minutos, aprendeu a tocar teclado com 20, não aprendeu a tocar guitarra porque viajou. Mas, ou seja, meu, é tempo de você levantar para trabalhar. É tempo de você, pastor, quem sabe tocar essa bateria aqui? Vai me ensinar a tocar essa bateria. Quem sabe tocar esse violão aqui? Vai me ensinar. Irmãos, temos um teclado ali parado, porque não tem vidas para dedilhar esse teclado. Precisamos de vida para ser o sonoplasta. Irmãos, é tempo de você se interessar pelas coisas. Não espere Deus te dar aquele empurrãozinho. Precisa haver o interesse. Pessoal, pastor, eu estou com vontade de pregar. Eu estou com vontade de pregar a palavra. Pastor, eu quero pregar. Então você vai pregar a palavra. Pastor, eu estou com vontade de dirigir o culto. Então você vai dirigir o culto. Irmãos, tenha interesse por tudo que é bom, que Deus, tem disponibilizado em sua vida. Nós vemos o primeiro hebreu aconselhar um faraó. O primeiro hebreu que administrou a casa de um faraó.
Isso é algo incrível. 16. O poder. José era um hebreu cheio de mistérios. Com 17 anos foi vendido. Com 17 anos saiu da sua parentela. Com 17 anos foi levado pelos ismaelitas como escravo. Com 17 anos teve diversas experiências ruins. Se você quer desistir, desista por algo que vale a pena. Porque se for botar o contraste da vida de José e da sua vida, você não passou 10% do que José passou na vida dele. Então muitas das vezes, irmãos, pense bem antes de não querer aprender, de não querer evoluir, de não querer crescer, de não querer dar mais um passo. Você tranca os mistérios de Deus na sua família e das famílias ainda que estão crescendo e que ainda há de vir. Nos colocou para ser determinada. Sirva com excelência, com maestria. Ponto 17. O intérprete vale ouro. O faraó precisava de um intérprete. No seu reino não tinha. Deus usou a ferramenta de Daniel e falou: rei, 7 anos representa 7 anos de fartura, 7 anos representa 7 anos de vaca magra. O rei pergunta para ele: o que nós vamos fazer? Simples. A quinta parte durante 7 anos será separada. Para quê? Para guardar. Será separada para quê? Para juntar. Será separada para quê? Para a provisão dos 7 anos que não haverá farta. A Bíblia nos encadeia que no final dessa história o Egito inteiro vinha comprar pão na mão de José. A partir do momento que acabou o recurso financeiro, eles começaram agora a entregar as terras em troca de pão. Foi aí que veio a sua família. Muitos da sua família não te dá valor nessa situação, mas quando a roda girar, muita gente da sua família vai querer te dar valor. Essa é a grande verdade. Quando José se depara com seus irmãos, fica nítido que José ainda guardava algo no seu coração. Não guarde nada no seu coração referente à sua família. Às vezes a família, ela não incentiva a pessoa, não dá um empurrãozinho para a pessoa. Às vezes a família apoia todo mundo, só não apoia você. Apoia os filhos de outras pessoas, mas os dela não apoiam. Nós pais precisamos tomar cuidado, que nós somos o primeiro. E nós temos que incentivar nossos filhos. Se ele sonhou, não seja a pessoa que queira parar o sonho dele, mas seja a pessoa que empurre ele chegar um pouquinho mais longe, que dá caminhos para ele. Um dia eu cheguei na minha casa e falei: você está vendo isso aqui? Você vai me ver aqui dentro, em questão de tempo. Você sabe o que as pessoas lá em casa fez? Olhou para mim e riu. Olhou para mim, não deu crédito no que eu estava falando. A sua família é o melhor lugar para você falar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque muitos deles vão olhar para você com um olhar de desprezo. Vão olhar para você com um olhar de desdém. E nós, judeus, precisamos
de uma motivação da nossa vida, de alguém falar para a gente que a gente não vai conseguir. Porque depois que alguém fala para você que você não vai conseguir, ô meu irmão, é tudo que um judeu precisa ouvir. É a determinação da vida dele. No dia que as pessoas virarem para você, você não vai conseguir, irmão, dobra seu joelho, põe a sua boca no pó, agradeça a Deus, porque aquilo que você decidiu alcançar, haverá um trabalhar de Deus extraordinário ali na sua vida, meu irmão. Ponto 18. José, um administrador extraordinário e um governador incrível. Meus irmãos, tenha em mente nessa noite que essas ferramentas Deus entregou para eles, mas há uma ferramenta dentro de você que Deus quer trabalhar. Deus quer polir ela. Deus quer desenvolver essa ferramenta. Eu coloquei aqui sobre Salomão, a habilidade extraordinária da sabedoria que Deus deu para Salomão. Em aulas anteriores eu falei uma coisa: Deus deu para Salomão sabedoria, mas dentro de Israel não tinha o que? Pedreiro. Não tinha o que? Engenheiro. Não tinha o que? Marceneiro. Por quê? Porque o povo que o rei Salomão estava com ele era um povo de uma origem que passou 400 anos como escravo, 40 anos no deserto. A vida deles melhorou um pouco quando a administração de Josué chegou. Logo em seguida veio o período dos reis. E Salomão fala: tenho sabedoria, mas não tenho pedreiro. O povo só sabia mexer com uma indumentaria de escravidão. A Bíblia diz que Salomão faz uma aliança com quem? Com Irão. Irão tinha o quê? Tinha arquitetos, tinha pedreiros, tinha engenheiros. Irmãos, se una, não ande sozinho. Se una, não ande sozinho, meu irmão. A Bíblia diz em Provérbios: aquele que se isola, insurge-se contra a própria sabedoria, está enfrentando um problema familiar, se instrua, peça orientação. Está enfrentando um problema espiritual, vá aos sábios, se instrua. Está enfrentando um problema psicológico, vá em quem tem instrução. Está enfrentando um problema interno, tem que pedir instrução. Eu sou líder, eu tenho os meus mentores. Ou seja, Salomão tinha conselheiros, 12 conselheiros. E o mesmo escreveu: aquele que se isola, isolado, cordão de uma dobra só, é melhor serem dois do que serem um. É melhor ter cordas com maior dobradiças do que... Muitas das vezes, irmão, Salomão estava dizendo: não adianta eu ter essa sabedoria e não ter sabedoria para me unir a pessoas. Tem gente que quer viver isolado, não consegue viver perto de ninguém, não consegue ter amizade com ninguém, não consegue ter relacionamento e palavras com pessoas. Irmãos, estamos vendo essas características. Graças a Deus aqui os irmãos estão todos curados ou estão se curando, mas é uma característica ruim. Porque se tacar você numa empresa, a empresa vai ter dificuldade com você. Os setores terão dificuldade com você. Imagine se precisar de você ser uma chefe da empresa, ser travado, empacado, cabeça baixa. Não seja assim.
Essas são características opressoras. Essas são características que podem te prejudicar. Se comunique. Às vezes, dentro das comunidades cristãs, se comunicar é o que, irmãos? É dar uma paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, um irmão, dá um abraço. Graças a Deus que aqui a comunidade é pequena, então é diferente. Mas em outros lugares, isso fica nítido. Todo mundo se conhece, todo mundo se aperta a mão um do outro, todo mundo dá a paz do Senhor. Ah, pastor, esses dias eu estava num determinado lugar, aí alguém falou comigo bem assim: ai, pastor, eu passei, alguém esqueceu de me dar a paz do Senhor. Eu falei: irmã, falei na época um pastor, amigo meu, passou perto de uma membra, a membra não deu paz do Senhor. Depois o pastor ligou para mim: pastor, tal, passei perto da irmã e não deu paz do Senhor. Eu virei para o pastor: pastor, não é só você que tem problema em casa não, todo mundo tem problema em casa. Tem gente que acredita que só ele tem problema. E não, se eu perguntar aqui para todo mundo aqui, quem tem problema para resolver aqui? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Se eu perguntar para você aqui, quem não tem problema para resolver? É para o céu agora, irmão. Você vai para o céu agora. Tem que ser estudado. Por quê, irmãos? Ou seja, irmãos, às vezes o nosso irmão está no quê? Só Deus sabe o que está passando naquela cabeça, meu irmão. O irmão passou, não é porque ele é ignorante, é porque você não imagina o vale que aquela pessoa está passando. Então, meus irmãos, para finalizar as perguntas, habilidades excepcionais. Primeira habilidade, José, governador. Segunda habilidade, Daniel, conhecimento. Terceira habilidade, vamos entrar na habilidade que Deus deu para Salomão. Pastor, tem uma dificuldade em determinada área. Perguntas, igreja. Perguntas. A sua dúvida pode ser a dúvida do irmão. Quem não tem pergunta não está crescendo. Não tem perguntas? Pode perguntar.